Você já olhou para o céu à noite e sentiu um aperto no peito, como se algo maior estivesse te observando? Como se o mundo, de repente, parecesse mais frágil do que nunca? Você não está sozinho. A Bíblia, há milhares de anos, alertou que um dia o céu se tornaria um espelho do caos e que sinais inconfundíveis marcariam o fim dos tempos. Hoje, vou te contar algo que vai mexer com você. 4 sinais do Apocalipse, descritos no livro de Apocalipse, estão se desenrolando bem diante dos seus olhos. Agora. E não, isso não é teoria, não é especulação, é real. Você já sentiu o peso de um mundo que parece estar desmoronando? Guerras, desastres, divisões, fome. Tudo isso foi previsto. Mas o que está acontecendo agora é diferente. É mais urgente. E você precisa saber por quê. Imagine por um segundo. Você acorda, liga a TV e lá está. Mais uma notícia de um terremoto devastador. Mais uma guerra explodindo em algum canto do mundo. Mais uma crise que faz o pão na sua mesa custar o dobro. Você já parou para pensar se isso tudo é apenas coincidência? Ou será que essas peças soltas formam um quebra-cabeça maior, um que foi desenhado há 2000 anos? O livro do Apocalipse, capítulo 6, fala de 4 cavaleiros que trariam o caos ao mundo: guerra, fome, peste e morte. E se eu te dissesse que esses cavaleiros já estão galopando? Não é uma metáfora. Vamos mergulhar nesses 4 sinais e eu prometo, no final, você vai olhar para o mundo com outros olhos. Primeiro, a guerra. Você já sentiu o ar pesado quando ouve falar de conflitos que parecem nunca acabar? Apocalipse 6:4 diz: "E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava montado foi dado que tirasse a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros." Pense nisso. Em 2024, o Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo registrou mais de 50 conflitos armados ativos ao redor do mundo, o maior número em décadas. Ucrânia, Oriente Médio, África, o sangue corre como nunca. Mas aqui vai algo que talvez você não tenha considerado. As guerras de hoje não são só sobre territórios, são sobre ideologias, recursos, poder. E cada bomba que explode, cada família que foge, ecoa como um trovão daquele cavalo vermelho. Você já se perguntou quantas guerras mais precisamos ver para perceber que isso não é normal? Mas a guerra é só o começo. O segundo sinal é a fome. Você já sentiu o vazio de olhar para uma mesa e saber que falta algo? Apocalipse 6:5-6 fala de um cavalo preto, trazendo balanças para pesar o pouco que resta. 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. Isso não te lembra algo? Em 2023, a ONU relatou que 783 milhões de pessoas no mundo enfrentam fome crônica. Isso é mais de 10% da população global. Secas no chifre da África, inundações na Ásia, preços de alimentos disparando. Eu mesmo vi, na minha cidade, uma mãe chorando no mercado porque o arroz custava mais do que ela ganhava em um dia. E o pior, os cientistas dizem que as mudanças climáticas estão piorando tudo. Culturas estão morrendo, rios estão secando. E enquanto isso, o cavalo preto avança. Você acha que isso é só uma crise passageira ou algo maior? Agora, o terceiro sinal, a peste. Você já sentiu aquele medo gelado de uma doença que ninguém explica direito? Apocalipse 6:8 fala do cavalo amarelo trazendo peste e morte. Lembra da pandemia de 2020? Mais de 7 milhões de mortes, segundo a OMS. Mas não para por aí. Desde então, surtos de doenças como varíola dos macacos, dengue hemorrágica e até novas variantes de vírus estão surgindo em lugares inesperados. Cientistas alertam que o derretimento do gelo polar pode liberar patógenos antigos, presos há milênios. É como se a Terra estivesse cuspindo seus segredos mais sombrios. Minha avó, que faleceu há 2 anos, dizia que nunca viu tantas doenças em tão pouco tempo. E você?
Já sentiu que o ar está mais pesado, como se a própria natureza estivesse doente? E então o quarto sinal, a morte. Apocalipse 6:8 termina com um cavalo esverdeado chamado Morte, seguido pelo Hades. Ele não escolhe ricos ou pobres, jovens ou velhos. E aqui está algo que vai te fazer parar. O Instituto de Métricas de Saúde Global estima que desastres naturais mataram mais de 300 mil pessoas só em 2024. Terremotos na Turquia, furacões no Caribe, inundações na Europa. Você já viu aquelas imagens de cidades engolidas pela água, de famílias gritando por ajuda? É como se a terra estivesse se sacudindo, tentando nos dizer algo. E se eu te contar que esses números estão aumentando ano após ano? Você ainda acha que é só o ciclo natural do planeta? Mas espera, antes que você pense que isso é só desgraça, deixa eu te contar algo que pode mudar sua perspectiva. Esses sinais, por mais assustadores que sejam, também são um convite. Um convite para olhar para dentro, para se perguntar: o que eu estou fazendo com o tempo que me resta? A Bíblia não fala só de destruição, ela fala de esperança, de renovação. Apocalipse 21:4 promete: Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Então, por que esses sinais estão acontecendo agora? Talvez porque o mundo precisa de um despertar. Talvez porque você precisa de um despertar. Você já parou para pensar no que realmente importa na sua vida? Na correria do dia a dia, é fácil esquecer, mas esses sinais, eles são como um grito da história, um lembrete de que o tempo é curto. E aqui vai algo que ninguém te conta. Os sinais do Apocalipse não são só sobre o fim. Eles são sobre escolhas, sobre como você vive, como você ama, como você se prepara. Quando eu era criança, minha mãe me dizia que o mundo não acaba com um estrondo, mas com um sussurro. O sussurro de pessoas que escolhem ignorar os sinais. Você vai ser uma dessas pessoas? Agora, deixa eu te contar um segredo, algo que guardei para o final. Existe um quinto sinal, não escrito no Apocalipse, mas que está em cada um de nós. É o sinal da indiferença. É quando você vê tudo isso, guerras, fome, pestes, morte, e escolhe virar o rosto. É quando você ouve essa história e decide que é só mais um vídeo, só mais uma notícia. Mas, e se não for? E se esse for o momento em que você decide fazer algo diferente? Talvez seja orar, talvez seja ajudar alguém, talvez seja buscar respostas na Bíblia. O importante é não ficar parado. Você acredita que esses sinais são reais? Ou acha que é tudo coincidência? Se essa história te tocou, se fez você sentir um arrepio ou uma faísca de esperança, então esse vídeo precisava chegar até você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe o like e se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de continuar buscando a verdade. Ah, e não perca, deixei 2 vídeos incríveis na tela agora. Escolha um e mergulhe ainda mais fundo.